Bom, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Bom, a aula de hoje vai ser sobre correção ortográfica, né, e o papel da acentuação e suas regras, certo? Bora lá. O que é acentuação gráfica? O que é que vocês entendem sobre acentuação gráfica? Alguém pode me responder aí? Já ouviram falar? Alguém sabe? Alguém já estudou? Alguém conhece? Palavras acentuadas ou não? Bom, pessoal, é um tema muito fácil de se estudar, é um tema muito importante, né, na área da gramática. E o que é acentuação gráfica, né? Bom, a acentuação gráfica são elementos essenciais que estabelecem regras, né, por meio de regras, a sonoridade das palavras, né, e a intensidade das sílabas, né, das palavras. Onde ela consiste, pessoal, na colocação do acento ortográfico para indicar, né, a pronúncia de uma vogal e marcar a sílaba tônica de uma palavra, certo? E o que a gente vai ver hoje é sobre alguns acentos, né? Mas que eu irei trabalhar hoje com vocês será o acento agudo, né? E o acento circunflexo, certo? Bora lá. Os tipos de acentuação. Os tipos de acentuação que eu trouxe hoje para vocês são esses, pessoal. Né? Que são o acento agudo, o acento grave, o acento circunflexo e por aí vai, né? Mas aí nessa aula de hoje, apenas irei falar com vocês sobre esses três primeiros acentos, certo? E os outros a gente vai ver nas próximas aulas. Então, pessoal, alguém sabe o que é o acento agudo? Alguém sabe, alguém conhece o acento agudo? O acento circunflexo? Bora lá. Quem sabe tá aí a falar? Ninguém? Pois então, bora lá. Bom, pessoal, o acento agudo o acento agudo ele serve para assinalar uma vogal longa, né, ou aberta. Que ele é muito utilizado em todas as vogais tônicas, certo? Que no caso a gente vai ver mais lá na frente que são usados e localizados na antepenúltima palavra e em várias da última palavra, né? Que a gente vai ver nas palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, certo? Já o acento circunflexo, né? Circunflexo, ele trata-se de um sinal, né? Que ele é utilizado para dar finalidade na marcação, né? De uma posição de uma palavra, de uma sílaba tônica, né? Mas com o som, né? Mais fechado. Mas o uso dele, né? Desse acento, ele é usado sobre as vogais A, E e O. Quando são palavras tônicas na antepenúltima e na última palavra, né? Na última sílaba. Na última sílaba. Exemplo, pêssego, entendeu? Está na antepenúltima, né? Ou na última. Supôs. Que são uns exemplos, tá, pessoal? A gente vai ver mais lá na frente. Bom, aqui sobre a questão das regras de acentuação gráfica. As regras da acentuação gráfica, pessoal, elas existem, né, em determinadas situações para que você identifique, né, quando e onde devem ser feitos os acentos, certo? E que a gente vai ver agora, né, algumas premissas, né, básicas que a gente vê muito nas palavras. Bom, eu trouxe aqui para vocês e vou falar aqui um pouco sobre os hiatos, os monossílabos,
as oxítonas, as paroxítonas e as proparoxítonas, certo? Pessoal, os hiatos são aquelas palavras que têm duas vogais em uma mesma palavra, certo? E quando ocorrerem os hiatos, eles podem ser seguidos de S ou não, tá? E elas devem ser acentuadas quando elas forem procedidas, né, ou não de S, e que elas se encontrem isoladas em uma mesma sílaba, né, em uma mesma palavra. Exemplo: viúva. Viúva tem duas vogais, é um hiato, né, tem o I e o U, onde o U é acentuado, né, com acento agudo. A palavra saúde, né, são dois hiatos, contém o A e o U juntos, né, em uma mesma sílaba. Outra palavrinha também, a palavra saída. Tem um hiato aí, né, que é o A, né, e o I. Já, pessoal, as monossílabos, eles são chamados de monossílabos tônicos, que são determinados em A e I ou O, seguidos ou não da palavra S, tá? E que eles deverão ser acentuados. Exemplo: a palavra gás, certo? A palavra gás é acentuado com acento agudo na palavra A. Pé, acento agudo na palavra E. Mês, show, certo? E as oxítonas, né, que é o que eu quero que vocês prestem minha atenção na aula de hoje, sobre as oxítonas, as paroxítonas e as proparoxítonas. Vocês irão resolver uma atividade sobre esse assunto aqui, tá? Sobre as palavras oxítonas, pessoal. Elas são palavras que são chamadas de palavras agudas, certo? Que são palavras nas quais a última sílaba é a tônica, certo? E que elas devem ser acentuadas quando elas terminarem com ditongos eu, ei e oi, a, as, i. Não, e, es e o, os. Exemplo, por exemplo, café. Café tem o acento no agudo no E. Avô. Avô, né? É o acento circunflexo no O, né? No O, quer dizer. A palavra parabéns, né? Acentua-se o E. Parabéns. Vatapá, por exemplo, é uma palavra acentuada no último A, né? Do pá, por exemplo. Certo? Aí, a questão aqui das paroxítonas. Pessoal, as paroxítonas já são palavras, né, que são conhecidas como graves. Lembrem, as oxítonas são palavras conhecidas como agudas, como se elas fossem palavras mais abertas, de som mais aberto, certo? Já as paroxítonas, elas são de um som mais fechado, entendeu? Que é conhecida como graves, né? Que são as palavras que consistem, né, em que a penúltima sílaba é a sílaba tônica, né? A sílaba mais forte, nesse caso. E essas palavras, elas devem, pessoal, ser acentuadas quando elas são terminadas em R, X, N, L, I, is, uns, os, ans, e ans, certo? Exemplo: palavra, deixa eu ver aqui, tênis, bênção, irmã, tórax, prótons, táxi, lápis, certo? Já as proparoxítonas, elas são conhecidas como esdrúxulas, que são aquelas palavras, pessoal, nas quais a antepenúltima sílaba, certo? É a sílaba tônica, é a palavra mais forte.
e que todas devem ser acentuadas, certo? Exemplo: matemática tem acento, alcoólatra tem acento, ângulo tem acento, síndrome tem acento, certo? As proparoxítonas todas elas devem ser acentuadas. A vogal que apresentar um timbre nasal ou mais fechado deve ser acentuado com, né, o acento circunflexo, como eu falei para vocês. Já a vogal que tem um timbre aberto, ela deve ter o acento agudo, né, que no caso seria um som mais aberto, né? E as palavras com acento circunflexo seriam as palavras que tem um som mais fechado, certo? Pessoal, eu trouxe aqui para vocês uma atividade que eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nesses dois textos, tá? Eu vou entregar para vocês e vocês ou fazem grupos aí ou em dupla, certo? E eu gostaria que vocês lessem com bastante calma, prestassem bastante atenção nesses dois textos. E eu quero que vocês destaquem nesses dois textos, em cada texto, 8 palavras que contêm acento e outras que não contêm acento. Exemplo, tem palavras aí que tem nos dois textos, certo? E que ela encontra-se com acento, e no outro texto ela vai estar lá naquele texto, mas ela não vai ter acento. E aí vocês vão me dizer qual a diferença, né? Porque elas vão ter um significado diferente de acordo, né? Se ela recebe acento ou não, ela vai interferir um pouco na questão aí do contexto, né? De dar o sentido ao texto. Então eu vou dar aqui para vocês 10 minutos para que vocês leem esses dois textos, certo? E tentem identificar e destacar 8 palavras em cada texto, no texto 1 e no texto 2, certo? Bom, voltando aqui, né? Passou-se os 10 minutos, bora lá. Quem é que vai ser o voluntário aí da leitura, no primeiro texto? Bora lá. Deixa eu começar aqui, bora lá. Um anúncio de um novo jogo foi publicado ontem na internet. Na análise dos consumidores, esse jogo parece ser uma inovação. Um garoto que estava no evento de lançamento não duvida de que será um sucesso. Está mais do que provado que os jovens de hoje amam tecnologia e jogar já se tornou um hábito diário. De todas as opções, o jogo eletrônico é sempre o preferido, diz o avô do menino. Então, bora lá, pessoal. O que é que vocês encontraram aí nesse texto 1? Quais são as palavras que vocês conseguiram destacar aí? Que tem acento e que não tem acento. Bora lá. Vou ajudar aqui vocês. De acordo com o conhecimento aqui de vocês, quais são as palavras que vocês destacaram aqui no texto? Bora lá. Bora lá, vamos corrigir, né? Bora lá. Anúncio, né? Anúncio tem aqui no texto 1. Na palavra análise, duvida, está, hábito, de, a palavra e avô, certo? No texto 2, que eu pedi que vocês fizessem a mesma coisa no texto 1, que vocês analisassem e destacassem 8 palavras que contém e não contém acento. Se vocês repararem, pessoal, se vocês tiverem prestado bastante atenção, as mesmas palavras que vocês destacarem no texto 2 terá no texto 1 também. Porém, algumas palavras elas perderam acento e outras elas têm um acento, certo? Elas ganharam acento.
E qual a diferença disso, né? Que o acento ele vai dar um significado diferente, ele vai dar uma compreensão diferente para o texto, né? Para o contexto, certo? Por isso que é bastante importante vocês prestarem atenção nas palavras que necessitam de acento para que o texto, entendeu? Tenha coerência, que o texto, tenha, no contexto do texto, tenha uma compreensão, né, mais clara. E sem um acento pode interferir, né, uma leitura muito ruim, a qual você não vai entender. Então é bastante importante que vocês acentuem as palavras que precisam realmente de acento, certo? Está aqui, ó, a correção aqui. Eu trouxe aqui o meu aqui para vocês conferirem com o de vocês se realmente vocês acertaram as palavras que eu pedi que vocês destacassem. E aí vocês olham aí a comparação, certo? Eu vou distribuir para vocês agora o texto 3. Então, vocês vão fazer a mesma coisa que vocês fizeram no texto 1 e no texto 2, certo? Vocês vão analisar, vocês vão destacar 8 palavras que contém nesse texto, entendeu? Que em alguns momentos aqui, a mesma palavra ela vai precisar do acento e, ao mesmo tempo, ela não vai precisar do acento, certo? Então, eu quero que vocês identifiquem aí para a gente poder corrigir. Certo? Terminaram? No final da aula, pessoal, eu vou pedir para que vocês anotem, sabe? Essas palavras que vocês estão conseguindo identificar no texto, certo? Para que no finalzinho da aula a gente poder fazer a correção, certo? Pronto, pessoal? Fizeram? Bora lá. A secretária do diretor de uma empresa precisou ligar para o açougueiro para encomendar a carne que seria servido no almoço dos funcionários. O açougueiro disse que não poderia atender naquele momento, porque sua esposa tinha acabado de entrar na maternidade e ter o bebê, e ele teria que levar os pais até ela. Como a secretária sabe que o açougueiro bebe muito, duvidou do que disse e pediu para falar com o gerente. Ao finalizar o pedido, ela recebeu o valor da compra e, muito assustada, disse: "O preço da carne está tão alto com o país nessa crise que precisarei pagar parcelado. Por favor, envie o carnê para a secretária da empresa." Pessoal, como eu havia dito aqui para vocês, antes de vocês pegarem aí o texto e analisar, né, você percebe que tem várias palavras repetidas e que em alguns momentos aqui ela tem um acento e em alguns momentos ela perde o acento, certo? Então, eu gostaria que vocês anotassem no caderno de vocês, certo? As palavras que vocês conseguiriam destacar nesse texto. Podem colocar as que vocês acham que tem acento e que a mesma palavra não teve necessidade, né, de colocar o acento, certo? Aqui seria as minhas 8 palavras identificadas. Confiram aí se a de vocês estão realmente como a minha está. Bom, pessoal, eu gostaria que no finalzinho dessa aula vocês refletissem um pouco sobre a importância, né, da acentuação. Por que vocês acham que seria importante a acentuação nas palavras, né?
O que a presença, na verdade, do acento, ela indica a respeito do modo que lemos as palavras. Quero que vocês reflitam um pouco, para vocês poderem entender um pouco da importância da acentuação gráfica, certo? Bora lá. Qual a importância da acentuação, pessoal? Por que vocês acham que é importante estudar acentuação? Alguém sabe? Bom, pessoal, a acentuação ela serve para marcar a sílaba tônica, né, de uma palavra, certo? E a presença do acento, né, ela indica a maneira de como devemos ler aquela vogal, certo? Se ela será mais aberta, se ela será mais fechada, por ela ser uma palavra tônica, certo? A palavra mais forte. Ela soa, né, um som mais forte. Porque em alguns casos, né, a presença ou não do acento, ele pode influenciar no significado, né, da palavra. E que por isso, né, seu emprego inadequado, ele pode causar problemas em compreensão de texto, que era o que eu havia dito antes aqui para vocês. Né? Que a mesma palavra, ela pode sim ser escrita corretamente com acento e sem acento. Você vai saber o momento certo de colocar o acento, dependendo do contexto, certo? Do que vocês querem falar, né? Bom, eu pedi que vocês anotassem, né, as palavras que vocês destacaram no texto. Eu gostaria que vocês me dissessem qual a diferença entre essas mesmas palavras elas terem um acento e as mesmas ela não tem acento. Certo? Bora lá. Secretária. Secretária seria, nesse caso, né, uma profissão, né, de um secretariado, né, uma profissão de uma pessoa. Já a mesma palavra sem acento, secretaria, né, significa, né, um setor administrativo, um departamento, uma instituição. A palavra análise, né? Alguém sabe dizer o que significa a palavra análise com acento? Pessoal, análise, né, com acento, ela é um sinônimo de avaliação, entendeu? Que você vai fazer uma avaliação, vai fazer uma análise, certo? Já a palavra analise, que é sem o acento, que significa um ato de estudar, né, de examinar. Eu vou analise, estude tal conteúdo, certo? A palavra dúvida com acento, ela dá uma indicação de incerteza, né, que alguém não tem certeza daquilo. Dúvida, né, uma pessoa está com dúvida em alguma coisa, ela não tem certeza, né? Aí a palavra duvida seria, no caso, uma pessoa que está desconfiada de algo, certo? Que desconfia de algo, sabe? A palavra hábito com acento, hábito seria, eu poderia dizer que eu tenho o hábito de ler, por exemplo. Eu tenho o costume de ler. Já a palavra hábito, sem acento, né, dá um significado bem diferente da palavra hábito, né? Que hábito seria tipo, como se eu quisesse me referir onde eu moro. Ah, eu moro em uma casa grande, eu moro numa casa pequena, eu habito numa casa grande, eu habito numa casa pequena, certo? Já a palavra carnê, com acento circunflexo, isso indica quando você entra numa loja e você vai comprar algo que você não vai comprar à vista, né? Você vai comprar fiado e aí lá é feito um carnê, que é aquele papelzinho que você que vem todas as prestações daquele produto que você comprou na loja, certo?
Já mesmo a palavra sem acento, né, a palavra carne, né, se refere a um alimento, né, que a gente come. Já a palavra, pessoal, anúncio, né, com acento, significa, deixa eu ver, pode ser um texto publicado por internet, por revistas, jornais, entendeu? Esses anúncios que a gente vê. Já a palavra anuncio, sem um acento, né, significa algo que alguém informou, sabe? Algo que alguém informou, que alguém anunciou algo, né? Que fez uma propaganda de algo, anunciou algo. Anunciou, né? Alguma coisa, certo? A palavra bebê, com acentos circunflexos, se refere-se a uma criança, né? Uma criança de poucos meses, um recém-nascido. Já a palavra bebe, sem um acento, né? Refere-se a algo, né, que você ingeriu. Ah, eu ingeri refrigerante, eu bebi refrigerante, eu bebo água. Certo, pessoal? Então, a aula de hoje, por hoje é só. Espero que vocês tenham compreendido aí um pouco sobre acentuação gráfica, certo? Tenham um ótimo dia, pessoal. Tchau, tchau.